Um filme com gostinho de Rosquinha e Quick de morango, ou seja, não é exatamente bom, mas traz aquela memória gostosa da infância. Esse é Além do Azul do Céu, ou em inglês, The Blue Yonder, o Horizonte Azul. Uma curiosidade é que esse filme é o último longa-metragem da Disney produzido diretamente para a televisão antes da empresa mudar sua política e mergulhar de vez no mundo das animações feitas para a TV, com a estreia de Os Ursinhos Gummy, em 85, setembro de 85. E olha que memória gostosinha aí, lembra dos ursinhos? Então vem comigo porque hoje a gente vai revisitar essa peça esquecida da história da Disney e tem muita coisa legal para contar. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. E só para vocês entenderem, a Disney produzia para o cinema. Mesmo os desenhos do Pateta, Mickey e sua turma iam primeiro para o cinema e só depois passavam na televisão, por meio de programas criados especialmente pela Disney nos anos 50, como Disneyland, The Mickey Mouse Club, Walt Disney Wonderful World of Colors. E aí chegou 83 e a Disney lança o selo Disney Channel Premiere Films, que marcava essa nova fase, uma série de filmes inéditos produzidos diretamente para a TV. E é aqui que a sua nostalgia de infância começa a pulsar, especialmente se você nasceu no final dos anos 70 e no comecinho dos anos 80. Foi daí que surgiram filmes como a primeira versão de Operação Cupido, que mais tarde seria reinterpretado pelas irmãs Olsen, e o outro clássico da Sessão da Tarde, como Precisa-se de Crianças, e por aí vai. Eu nasci mais pro final da década de 80, então eu só tenho alguns flashes de memória dos filmes lançados nessa época, salvo, claro, aqueles que se repetiram várias e várias vezes na televisão na década seguinte. Chegamos aí em 85 e a Disney se arrisca no mundo dos desenhos animados feitos para TV. E é nesse ano que surge os Ursinhos Gummy, os Wuzzles. Esse segundo que ninguém sabe que existiu, né? Não fez muito sucesso, não. Quer dizer que eu sou uma estrela grande demais para estar nesse espetáculo? E é nessa nova leva que vão nascer os desenhos que marcaram muito a minha memória, com Tic-Tac, os Defensores da Lei, a Turma do Pateta, que já tem vídeo aqui, DuckTales, os Caçadores de Aventura. Passado isso, então, a Disney entra naquela fase de transformar qualquer longa de sucesso em desenho animado para TV, que é quando chega a série do Aladdin, Hércules, Pequena Sereia, spin-offs como Timão e Pumba. E a gente também tem vídeo aqui falando do Aladdin, de todos os filmes até a história original. Isso aqui que é a minha infância, tá? Minha memória afetiva é muito mais forte nos anos 90. Mas eu sei que tem muita gente aqui no canal que é da geração anterior à minha. E vocês pediram então para eu falar do Além do Céu Azul, então vamos lá. Mas é óbvio que se você não deixou seu like ainda, faz meu céu ficar mais azul e deixa esse like agora. Deixa o hype. Se inscreve, porque eu sei que você não vai voltar no tempo para deixar o like. Então tem que fazer agora, porque senão já era. Se fizer depois também tá válido, mas se puder faz agora. Obrigado. Além do Céu Azul, conhecido no original como The Blue Yonder ou até mesmo Time Flyer, foi roteirizado e dirigido por Mark Rosman. Não há informações públicas disponíveis sobre o seu orçamento ou faturamento, até porque a lógica de produção era diferente da dos filmes para o cinema. Assim como outros títulos dessa leva, ele foi produzido com um orçamento direcionado especificamente para o Disney Channel, canal que havia sido lançado em 83. O objetivo era exibir o filme na grade da TV a cabo, e a Disney obteria retorno financeiro por meio de comerciais, publicidades, vendas de VHS e outras formas convencionais de monetização dos canais de televisão da época, além de reforçar assim a marca Disney e fidelizar os jovens. Afinal, quantas crianças da década de 80 e 90 não sonharam e ainda sonham em visitar a Disney? Aliás, eu tenho um vídeo bem antigo de quando eu fui na Disney do Japão. A única Disney que não é da Disney. Mas isso é totalmente impossível. Além do Céu Azul, conta então a história de Jonathan, um garoto de 11 anos que tem uma adoração por aviões e pelo céu. Muito disso por conta do Henry, um homem mais velho que é muito amigo do falecido avô do Jonathan, Max. Esse Max foi um homem apaixonado por aviões que tentou ser o primeiro a atravessar o Atlântico, mas morreu no processo, deixando uma esposa grávida. O Jonathan, como muitos protagonistas daquela época, é aquela criança deslocada, sempre desatento. O pai quer que ele entre para o time escolar de beisebol, mas ele não está muito afim. E enquanto o Henry conta que o Max era incrível, super conhecido por todo mundo, o pai de Jonathan explica que não era tudo isso, que na verdade o avô dele tinha morrido em uma experiência maluca. Meu pai era um sonhador. Ele morreu numa exploração maluca. E eu sou obrigado a concordar, afinal, o cara tinha uma vida boa, mas largou a mulher grávida para atravessar o Atlântico. Porque ele queria ser o primeiro a fazê-lo e sabia que em breve alguém conseguiria.
Inclusive, a história se passa em 1927 porque realmente a primeira pessoa sozinha a atravessar o Atlântico foi Lindbergh, que decolou de Nova York e chegou em Paris no dia 21 de maio de 27, depois de aproximadamente 34 horas de voo. Mas daqui a pouco a gente volta a falar disso. E você pode nos comentários falar que o Max estava seguindo o sonho dele, que a gente tem que ir atrás dos nossos sonhos, mas que eu acho uma puta falta de sacanagem. Como diz aquele meme. Você deixar sua mulher grávida enquanto você resolve fazer uma coisa que vai te levar possivelmente à morte. Uma puta falta de sacanagem! É uma opinião minha, sabe? Você não tá indo pra guerra, você não é obrigado a, sua vida tá tranquila, e você faz isso, achei idiota. Mas é minha opinião minha. Você pode gostar dele, não tem problema. Se a gente sair logo daqui, não vamos lavar a louça. Um belo dia, quando o Jonathan vai visitar o Harry, a gente descobre que algo aconteceu e que o Ray possivelmente vai morrer em breve. Mas ele conta que estava trabalhando em uma invenção do avô, do Jonathan, que era o quê? Uma máquina do tempo. E, curiosamente, amanhã, Olha, coincidência. o único momento onde seria possível utilizá-la. E o objetivo do Harry era usar a máquina do tempo para ir até 1927 e impedir que o Max fizesse seu voo. Até porque foi o Harry que aconselhou o Max a pegar a Rota do Norte. Então, de certa forma, foi ele que provocou a morte do Max, né? Não preciso nem dizer que o Jonathan, no dia seguinte, vai até a máquina do tempo e a usa para voltar ao ano de 27. E eu acho incrível como uma máquina do tempo é fácil de operar. Muito fácil. Eu até pensei que eu poderia defender o filme, mas depois do tempo eu vi que não. Mas vou guardar essa crítica mais para tarde. Nessa história tem um probleminha. Se o Jonathan não voltar pela máquina do tempo, antes da fenda temporal se fechar, ele vai desaparecer. Porque sim. Mas quando a gente fala de viagem no tempo, a gente vai aceitar as regras que o filme decidiu pôr, né? Afinal de contas, que eu saiba, ninguém nunca viajou no tempo. Se alguém já conseguiu voltar no tempo, eu quero que você apareça aqui na sala, por aquela porta. Não, também não falei a data e a hora, deve ser por isso, né? Eu confesso, porém, que essa regra de desaparecer é o que mais me estressa no filme. Eu entendo que isso serve para causar uma urgência, eu entendo enquanto roteiro porque ele fez isso, gerar uma preocupação do espectador para com o protagonista, mas eu acho meio furado, né? A viagem do tempo sempre foi um tema complicado na literatura, então eu acho furado, mas aceito. Vambora. Talvez um dos méritos do filme seja exatamente essa simplicidade. Lembro quando vocês me pediram, por exemplo, assistir O Voo do Navegador, e eu não gostei do filme. Eu achei o filme monótono. Mas eu percebo como hoje, meu olhar para esse cinema infanto-juvenil da década de 80 é muito mais afetuoso e adaptado do que era antes. A proposta desse filme para um jovem que não tinha internet e viu o mundo apenas por meios de filmes e revistas deveria ser deslumbrante. Viagens no tempo, aventuras futuristas representavam para esse jovem um verdadeiro sonho de liberdade. Por isso, sinto que hoje eu teria um olhar muito mais benevolente com O Voo do Navegador e com tantos outros filmes da época, do que eu tive na época que eu assisti eles a primeira vez para falar aqui no canal. Mas faz parte da vida, a gente muda, né? Nossa opinião muda. O Jonathan chega então em 1927, ninguém conhece o tio dele, mas tem uma pessoa que sabe que existe alguém que trabalha com aviões e lhe indica o caminho. O Jonathan compra um jornal, um chocolate com os dólares que ele trouxe do futuro. E isso vai causar uma estranheza. E a gente perdoa essa burrice do Jonathan porque ele é um jovem de 11 anos, então é super aceitável. Jovem tem que ser burro. Faz parte da natureza de ser jovem, ser burro, é normal. Obrigado. Esse vendedor aciona então um policial que não está preocupado tanto com o caso, até que o Sr. Finch, que eu não sei o que ele é ali, eu acho que ele é só um contrabandista, com quem esse policial trabalha, chama o policial para mostrar uma máquina que surgia convenientemente no galpão dele. E daí ele junta as datas da nota com a da máquina e percebe que aquilo poderia ser uma máquina do tempo, com a qual ele poderia ficar muito, muito rico. E daí sim, a busca pelo garoto começa. Você sabe quanta grana? De quanta grana estou falando? Isso é impossível. Eu não acho que você tenha visto o filme recentemente, mas o Sr. Finch trabalha com moonshine, que é uma expressão para contrabando de bebidas destiladas ilegalmente. E como é que eu sei disso? Porque eu acabei de jogar o jogo do Prince, inclusive fiz vídeo aqui com a história completa e traduzi todos os materiais. Já adiantando, não dá para saber exatamente se o Sr. Finch foi preso ou não no final, porque o policial, no final, acha o esconderijo de bebidas e ele tá com uma carinha de safado. De que se oferecer metade do ganho, ele esquece que achou contrabando. Eu só acho. Finalmente encontrei esse esconderijo. Enfim. O Jonathan encontra seu avô e é a magia Disney acontecendo. Esse homem lhe trata muito bem, oferece um café da manhã, leva o garoto com ele. Deixa o garoto pilotar um avião. E a gente sabe que só em filme mesmo isso aconteceria. Se bem que o cara trouxe um Atlântico, não é responsável. Pode ser que ele deixasse mesmo. Vai que poderia.
Você é o que é, Max? E o Jonathan percebe que a mulher do avô está grávida. Ele pede então para o Max adiar mais alguns dias, mas o Max é irredutível. O Jonathan fica tristinho, né? O Max quer saber por quê, e tem uma hora que aí o menino decide mostrar a máquina do tempo, mas o Finch tinha visto que aquilo tinha uma contagem, que deveria ser o tempo para o menino voltar para o tempo dele, né, para o momento dele, e escondeu a máquina. A pergunta que eu fiz durante o filme todo é Como é que eles tiram e colocam a máquina de um lugar para o outro? eles desmontam a máquina, remontam, se a máquina é leve, mas com certeza teve uma ajuda de uma pessoa importante que é O editor. Afinal de contas, certas pessoas não têm imaginação, né? Não tendo a máquina, o Jonathan conta então a verdade sem mostrar a máquina, mas não é levado tão a sério. O dia passa, mais um piloto é encontrado morto, tentando a travessia até Paris, e a polícia chega finalmente e consegue prender o Jonathan, joga ele na cadeia, esse menino de 11 anos. Eu não sei como era o procedimento antes, eu acho que depois ele ia para o reformatório, alguma coisa assim. E a fada da conveniência atua de maneiras diversas. Nesse caso, ela é o Mickey, que se materializa no corpo do criminoso ao lado, Ei, garoto, você tem uma máquina do tempo? O quê? que conta para o Jonathan que ouviu a conversa do policial com o Finch sobre terem escondido a máquina do tempo. E daí, quando o Max vai ajudar o Jonathan a fugir, agora eles podem dar uma passadinha e encontrar a máquina. E não há dúvidas nesse momento que o Jonathan vem do futuro, que é o neto dele, e aí obviamente ele vai mudar de decisão, não vai fazer esse percurso, que porque se antes era perigoso, agora é um suicídio. Mas é claro que não. O Max ainda assim vai fazer o percurso, com a diferença que ele vai seguir uma outra rota, que agora ele vai seguir o instinto dele. Eu estou seguindo os meus instintos, como já devia ter feito antes. E talvez você me diga que isso me mostra a importância de ser firme e seguir seus sonhos. Não, ele é burro. Ele é burro. Ele só inventou a máquina do tempo. Ele será um dos homens mais importantes da história. Era só ele pegar essa invenção e mostrar à comunidade científica. Mas isso não é nem uma questão para ele. Eu sou um burro. Ele vai sim nessa viagem e morre. Mas tá uma mudançazinha, porque ele sofre um acidente agora às margens da França. Então, graças a isso, agora ele consegue já aparecer nos anais da história. Burro. Ele inventou a máquina do tempo. Ele é burro. Burro. Mas eu não vou me estressar. Não vou me estressar. Não vou. Adeus, Jonathan! Puxa, Pelicano, mas você é burro. E assim como são burros o Finch e o policial, porque eles sabem que o Jonathan precisa voltar no tempo, naquele cronômetro, mas deixa a máquina sozinha e vão procurar o menino por aí, não deixa ninguém de guarda. Eles acham que o menino vai estar lá com o Max e, obviamente, tem uma pequena perseguição, mas o Jonathan chega a tempo e volta no tempo. Eu perdoo porque isso é muito comum em filme de criança. Ou os adultos precisam ser burros, mais burros que a criança, ou a criança tem que ser aquele gênio hiper mega dotado, não tem como fazer outra coisa, senão não vai ter como ter filme. É difícil solucionar isso. E o filme tem aquelas partes que podem ficar soltas em filmes de viagem no tempo. Mas nesse caso, eu até achei que era defensável, porque o Jonathan fala pro Larry que não conseguiu evitar que o Max fosse. Mas o Larry fala que já sabia disso, porque ele estava lá. E daí eu pensei, que legal, né? Porque todo filme eu vi o Larry como inconsequente, que avisa uma criança que tem uma máquina do tempo no porão, mas que na verdade ele já sabia de tudo. Ele sabia que ia dar certo. Mas parando para pensar, o Larry é sim inconsequente. Eu sei. Você vai ver. Porque, na verdade, quando o Jonathan vai para o passado e volta, é esse Larry que o conheceu no passado. Mas até então, num primeiro momento, o primeiro Larry que a gente viu não sabia disso. Então ele sim é um cara consequente. Eu entendo até o final porque se o Max terminasse vivo, isso ia gerar muita mudança. Poderia dar algum problema. E eu acho que o filme não quis complicar. E isso pode ser bom ou pode ser ruim. Ninguém sabe. Geralmente filmes com viagem no tempo tendem a ter esse problema. Apesar de eu não entender o porquê as pessoas acham isso tão complicado, principalmente nessa coisa da pessoa ter que desaparecer quando vai para o passado. Não faz sentido para mim. Porque a energia necessária para você existir já foi gerada. Pense na linha do tempo como um fio de energia. Você pega um pedaço, um filamento desse fio e conecta no ponto anterior. O que vai acontecer? Nada. A energia continua fluindo pelos demais fios. Aquela linha do seu tempo, da sua vida, se encerra. Mas a energia que ela gera continua existindo, só que agora é descarregada por outro caminho. O paradoxo do tempo, tão famoso, em que você constrói uma máquina do tempo, volta ao passado e entrega para si mesmo, impedindo-se de tê-la construído, é na verdade um paradoxo para mim falso. Porque houve uma energia para construir a máquina do tempo, você voltou, entregou a máquina ao seu eu do passado,
aquela linha do tempo se apaga, o você daquele tempo, né, teoricamente não existe, mas não significa que nunca existiu. Ele apenas deixou de existir naquele momento que eu entreguei a máquina, mas para mim funciona bem. Seu trabalho é mais cabeça do que eu pensava. Para mim, o problema de leitura de linha do tempo é porque a gente quer ser muito especial. Protagonistão. A gente considera que o eu do passado é o mesmo do presente, mas não é, são pessoas diferentes. Se vocês pararem para procurar, nossas células já são outras. O você do passado não é você do presente, não é a mesma pessoa. Então não faz muito sentido. É só um problema clássico do ser humano querer ser essencialista e egocêntrico. Mas enfim. Eu admito que quando a gente tem muita certeza de algo, há uma grande chance de a gente só ser burro mesmo, né? A confiança muitas vezes é um indício da ignorância. Somente os idiotas têm sempre certeza do que dizem. Tem certeza? Completamente. Você tem certeza de alguma coisa, sem ter estudado muito sobre aquilo, só porque você viu um vídeo, possivelmente você não sabe nada sobre aquele assunto, e se você acha que sabe, desconfia, talvez você só seja ignorante mesmo. Quando você começa a estudar um assunto a fundo, é comum você sentir que sabe menos do que antes. Eu não nego que pode ser o caso, mas eu cheguei a essa conclusão depois de muita reflexão. Não é uma reflexão leviana. Vamos deixar a filosofia do tempo para outro vídeo. Além do Céu Azul foi pensado como um filme de sessão da tarde. E é exatamente isso que ele é. Porque agora que o Jonathan solucionou isso, ele agora quer jogar beisebol. Por quê? Não sei, ele resolveu aquilo e agora ele quer jogar beisebol. Não faz muito sentido pra mim ele ter mudado a adoração dele por aviões. Passar a querer jogar beisebol, não sei. Mas é pra você mostrar pras crianças que elas têm sim que obedecer aos pais. Tem uma função educativa no filme. Não é um filme incrível, você não vai ter uma epifania, mas ele é um filme razoável. É um filme que você vai ver de tarde quando tá o dia chuvoso e você quer ver algo bem leve, só pra passar o tempo. Esse é o melhor motivo para experimentar. E é isso por hoje. Me conta os filmes, jogos, desenhos, animes, séries que você gostaria de ver por aqui. Se não deixou o like até agora... E você não vai voltar no tempo. Esse é seu momento derradeiro. Deixa o like, hype, se inscreve, compartilha. Toda ajuda será bem-vinda. Merci bien, à la prochaine.